Gravando. Beleza, senhores e senhoras. É o seguinte, então lá no módulo 2 da parte da nossa apostila, que vamos estudar aí calorimetria, tá? A parte que nós vamos estar envolvendo aí, essa parte nós vamos estudar bastante troca de calor entre os corpos, com o corpo A, com o corpo B, com o corpo C e assim por diante, tá? Então agora aquele conceito de calor tem que estar bem fixado na mente, de equilíbrio térmico também, de energia interna também, para a gente poder entender bem essa parte, tá? Aí, como eu já falei disso, relembrei da aula anterior, que eu coloquei aqui para a gente relembrar o que é calor, o que é energia térmica e equilíbrio térmico, mas como nós acabamos de falar na nossa revisão, não vou mais ficar repetindo aqui, tá? Só coloquei aqui para a gente relembrar o conceito de calor, que é energia interna em trânsito, o que é equilíbrio térmico, etc. Mas já acabamos de falar nisso, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui tem um esquema, né, para falar aqui de calor, de equilíbrio térmico e assim por diante, né? Se você tem uma temperatura, né, de um corpo A maior que a temperatura do corpo B, quando eles forem colocados em contato, dois corpos ou dois sistemas, vai ocorrer uma troca de calor entre eles, vai ocorrer um fluxo de energia interna de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Atingir o equilíbrio térmico, essa troca de calor ela acaba, ela cessa, ela para, tá bom? Aí vou ter o que? Uma nova temperatura. Então agora o corpo A não tem mais aquela temperatura inicial. O corpo B também ela não tem mais aquela temperatura inicial. Agora ambos possuem a mesma temperatura, porém diferente da temperatura inicial. Beleza? Não podemos esquecer isso aí não. Beleza. Agora, pessoal, uma coisa extremamente importante para a gente é saber diferenciar alguns tipos de calor. O primeiro deles é a parte de calor sensível e calor latente. Não é difícil de compreender o conceito, tá? Mas requer uma atenção especial aí para ter uma diferençazinha básica entre esses dois conceitos, tá? Eu trouxe aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Isso, peguei a caneta aqui. Vou pegar a cor vermelha. Beleza. Pessoal, imagine a seguinte situação. Que você está segurando uma barra de ferro, como mostra aqui a figura, e numa extremidade você tem uma fonte de calor, né? Pode ser de como aqui ele colocou uma vela, né, com a chama acesa, e você coloca esse objeto, a barra de ferro, em contato com a chama aqui da vela. O que você vai observar com o tempo? Que a temperatura dessa barra aqui, ela vai acontecer o quê? Ela vai aumentar, concorda comigo? Se você está cedendo, dando calor para um corpo, a temperatura dele, ele vai estar aumentando gradativamente, beleza? Só que essa temperatura, ela vai aumentando, porém, a barra de ferro, ela continua no mesmo estado físico que ela estava. Então, ela estava no seu estado sólido e ela vai continuar no seu estado sólido. Ela apenas aumentou a sua temperatura. Pode também diminuir a sua temperatura, tá, pessoal? Estou dando um exemplo aqui. Eu posso aumentar a temperatura dessa barra de ferro ou diminuir ela, desde que não haja uma transformação do estado físico dessa barra de ferro. Quando isso acontece, quando a temperatura de um corpo ela se altera, aumenta ou diminui sem a mudança do seu estado físico, nós temos algo chamado de calor sensível, que é quando eu altero a temperatura de um corpo, tá? Ou do corpo do sistema, sem que haja uma transformação do estado físico dele. Se ele é sólido, ele vai continuar sólido. Se ele é líquido, ele vai continuar sendo líquido. Um exemplo, quando você vai fazer aquele seu café, em qualquer horário do dia, né? Café é muito bom, em qualquer horário. Você coloca
né, a água em temperatura ambiente dentro de um recipiente e coloca lá no fogão para esquentar, né? Liga a chama e etc. O que vai acontecer? Você vai observar que aos poucos a temperatura da água ela vai aumentando, tá? Só que ela vai aumentando até um ponto X, tá? Por exemplo, até aproximadamente 100 graus Celsius. Quando ela atinge essa temperatura de 100 graus Celsius, ela não aumenta mais a sua temperatura. A temperatura máxima, a pressão normal a nível do mar é de 100 graus Celsius. Ela chegou àquela temperatura, a água ela vai mudar de estado físico. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós observamos dois exemplos aqui, ó, duas situações. Quando a água ela está aumentando de temperatura, mas não trocou, não mudou de estado físico, nós temos o calor sensível. Quando aumenta a temperatura, aumenta ou diminui, tá? Varia a temperatura sem que eu transforme eu mude esse estado físico, tá? A partir do momento que chegou ali a 100 graus Celsius, a temperatura ela não muda mais. Só que só que você continua cedendo energia, calor para a água. O que vai acontecer? Ela vai passar a mudar de estado físico. Ela não altera mais a sua temperatura, vai continuar com a mesma temperatura. Só que essa energia tem que ir para algum lugar. Aí a água ela começa a mudar de estado físico, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ela vai evaporar, tá bom? Quando há temperaturas não se altera mais, mas há uma mudança de estado físico, nós temos o calor chamado de calor latente. Observar a diferença? Então, calor sensível é quando eu altero a temperatura do corpo ou do sistema, mas eu não altero o seu estado físico. E o calor latente, quando a temperatura ela é igual, vai continuar igual ali, porém ela muda, tá? Ela muda de estado físico. Lembra que eu estou falando de temperatura. A temperatura continua igual, só que eu estou dando energia, estou cedendo energia ou tirando energia desse corpo. Lembra-se, temperatura e energia interna, calor, são conceitos diferentes, tá ok? Não se esqueça disso, não confunda isso. Então, eu estou dando energia para esse corpo, tá? Só que a temperatura dele não se altera mais. Ele vai passar a mudar de estado físico. Quando isso acontece, nós temos um calor chamado de calor latente, tá ok? Tudo isso que eu falei resume o que está escrito aqui. Vou ler aqui rapidinho para vocês para a gente tentar fechar essa parte aqui. Imagina uma barra de ferro que receba ou perca certa quantidade de energia que, quando nós falarmos em quantidade de energia, vai ser representado por essa letrinha Q aqui, tá, pessoal? Falamos em quantidade de energia, é a letra Q que vai se remeter, ok? Esse calor que a barra ganhou ou perdeu é denominado calor sensível, pois ele provoca apenas uma variação na temperatura do corpo sem que aconteça mudança em seu estado de agregação. Ou seja, se o corpo é sólido, ele continuará sólido. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Ele muda de temperatura, mas o seu estado físico mantém o mesmo, tá bom? Esse calor sensível é também chamado de calor específico, que nós vamos estar definindo melhor, vendo algumas situações um pouco mais para frente, tá? O calor sensível, denominado pela letra C minúscula, ou calor específico, tá? Então, toda vez que nós referirmos a calor específico ou calor sensível, vocês vão encontrar a letra C minúscula. Ué, professor, vai ter diferença de minúscula para maiúscula? Vai ter diferença sim, nós vamos ver mais adiante. Então, referindo-se a calor sensível ou calor específico, é letra C minúscula, tá? É avaliado o seguinte, então, a unidade de medida usada para calor específico é essa aqui, ó, que está em azul aqui para vocês. Qual que é usada geralmente? É mais comum de se encontrar. A unidade de medida é caloria
por grama grau Celsius, tá? É a quantidade, nós vamos definir melhor agorinha, mas já adiantando um pouquinho para vocês, é a quantidade de energia necessária. Energia aqui, a quantidade de energia é dada em caloria, tá, pessoal? Que é representado pelo cal, pela essa abreviação aqui. Caloria representado por cal, que vai representar o quê? Quantidade de energia. Então, é a quantidade de energia que é necessária para variar em 1 grau Celsius 1 grama de uma substância, tá ok? Por isso que tem essa unidade aqui. Caloria é a quantidade de energia necessária para alterar 1 grau Celsius, tá aqui a unidade de medida grau Celsius, 1 grama, tá aqui essa grama, dessa substância em questão, tá? Essa relação informa a quantidade de calor que 1 grama da substância deve receber ou ceder para que nela aconteça a variação de 1 grau da temperatura. Foi isso que eu acabei de falar aqui para vocês, tá bom? Então, essa unidade de medida de calor específico é extremamente importante vocês terem a diferença de calor sensível para calor latente, saber como elas são representadas, tá bom? Vamos continuar aqui. Aí aqui eu acabo falando aqui do calor sensível, né? Diferentemente do calor sensível, falando do calor latente agora, quando fornecemos energia térmica a uma substância, a sua temperatura não varia, mas o seu estado de agregação modifica-se. Isso é chamado de calor latente. Ele deu outro exemplo aqui para nós. Olha que legal. O gelo absorve calor sem aumentar a sua temperatura até derreter completamente. Então, quando você pega um cubo de gelo lá do seu congelador, tira ele de lá, coloca ele em cima de um recipiente. Você vai observar, você pode colocar um termômetro ali, vai estar mais ou menos aí a 0 graus Celsius. Ele vai ficar ali. Você vai observar que o gelo ele vai começar a derreter, mudar de estado físico. O que é comum das pessoas pensarem? Bom, a temperatura está aumentando, certo? Não é comum você pensar isso? Se o gelo está derretendo, é que a temperatura está aumentando. Não, não é isso, tá? Significa que aquele bloco de gelo ele está recebendo energia, mas o termômetro que você colocou ali continuará marcando 0 graus Celsius até que o gelo derreta, mude de estado completamente. Até ele mudar completamente de estado físico, a temperatura que o termômetro vai estar marcando é de 0 graus Celsius. Isso é um exemplo mais simples que você pode ver desse tipo de calor latente. Ou seja, o bloco de gelo ele muda de estado físico sem alterar 1 grau que seja a sua temperatura. Beleza? Doido isso, né, pessoal? Mas isso é chamado de calor latente. Recebo energia ou cedo energia, mas eu não altero a minha temperatura, mas sim meu estado físico. Beleza? Lembrando, esse calor latente, ele pode ser positivo ou negativo. O que ele quer dizer com isso? Positivo, se ele recebe. Negativo, se ele cede, ele perde. Recebo, positivo. Perco, negativo. Isso é tranquilo de decorar, beleza? Olha o que ele fala mais aqui, ó. Essa é uma grandeza física que informa a quantidade de energia térmica, calor, que uma unidade de massa de substância deve perder ou receber para que mude o seu estado físico. Então, o que ele vai tá dizendo para a gente? O calor latente vai estar informando a quantidade de energia necessária para que uma unidade de massa, ou seja, por exemplo, 1 grama, mude de estado físico sem que altere a sua temperatura. Beleza? Qual que é a unidade de medida, professor, mais usual? A mais usual é essa aqui, pessoal. Caloria por grama. Caloria por grama é mais usual. Professor, tem outra unidade de medida? Tem. No sistema SI, deixa eu colocar aqui, uma coisa bem... No sistema internacional de unidades de medida, que vocês conhecem muito bem,
No SI, essa unidade é dada em joules e não em caloria, e é dada em quilograma e não em gramas, tá? Se o exercício falar para você, determine o calor latente ou o calor sensível, que é o calor específico de uma substância, tá? No sistema internacional, a temperatura vai ser dada em Kelvin, a massa vai ser dada em quilos e a energia dada em joules. Porém, presta atenção, porém, se o exercício não pedir no sistema SI, você vai determinar tudo em gramas e calorias e graus Celsius, quando for o caso. Aí, professor, me confundi aqui. Como assim? Então, presta atenção. Tem exercício que vai pedir para você determinar o calor latente, calor específico, enfim, no sistema SI. Aí você vai ter que obedecer que massa é dada em quilo, tá? Lembrar que a temperatura ela é dada em Kelvin, que é a universal, e Joule, que é a quantidade de energia, que vai ser dada a energia. Se o exercício não falar nada, então você vai calcular em calorias e em gramas. Tem que lembrar isso. Na maioria dos casos, você vai trabalhar nessa unidade aqui, caloria e gramas, e graus Celsius, quando for o caso. Beleza? Na maioria dos casos. Somente quando ele te pedir de maneira específica no sistema SI que você vai ter que fazer conversões aí. Beleza? Ok. Deixa eu só ver se tem alguma coisa mais aqui. Tranquilo. De maneira resumida, pessoal, presta atenção aí. De maneira resumida, coloquei aqui para nós o que nós aprendemos aqui. Nós vimos o seguinte, deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, calor sensível, tá? Ou calor específico, ocorre uma variação da temperatura. Ocorre a variação da temperatura. Calor latente, ocorre o quê? A mudança de estado físico. Beleza? Calor sensível, mudança de temperatura sem mudar o estado de agregação das partículas. Em outras palavras, sem alterar o seu estado físico. Calor latente, eu não mudo a temperatura, mas eu mudo o seu estado físico. Belezinha? Show de bola? Cada substância, ela vai ter um valor X, tá? É um valor constante para aquela substância de calor específico ou de calor latente, tá bom? Tem tabelinhas para isso. Não precisa ficar perdendo o seu tempo e de ficar decorando tabela, qual que é a capacidade, o calor sensível mesmo, isso aqui. Não precisa ficar perdendo o seu tempo. 100% dos exercícios, tá? Vai te dar o valor lá, do calor específico ou calor latente da substância, porque você não vai ficar decorando. Ou ele pede para você calcular, aí você vai ter que isolar a incógnita e fazer todo o cálculo aí físico, matemático para achar lá. A única que você vai ter que decorar, a única é o valor do calor específico da água, que é muito simples. O valor do calor específico da água, pessoal, é 1. O quê? Tá aqui, ó. Água. O valor, lembra? C minúsculo do calor específico é de 1 caloria por grama grau Celsius. A única que você realmente tem que ter em mente é o calor específico da água. Muitos exercícios, ele não vai te fornecer esse dado. Ele subtende que você já saiba, tá bom? Então, o único que você realmente vai ter que decorar é o calor específico da água. Das demais substâncias, não precisa ficar perdendo seu tempo para decorar, tá? Da água é fácil, é 1. Pronto, acabou. Não tem muita dificuldade de ficar decorando isso aí. Beleza? Aí, pessoal, vamos lá. Significado físico da parte de calor sensível ou calor específico. O que ele fala? Para elevar a temperatura de 1 grama de água, 1 grama de água, para variar, né, a temperatura dessa 1 grama de água
em 1 grau Celsius sobre pressão normal, é necessário 1 caloria. Tá ok? Então, para eu mudar a temperatura de 1 grama de água, variar essa temperatura em apenas 1 grau Celsius, é necessário 1 caloria. É isso que quer dizer 1 caloria por grau Celsius. Significa dizer que são necessários 1 caloria de energia para que 1 grama de água varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Eu acho que ele vai falar de outro exemplo aqui, mas depois eu vou retomar algumas coisas mais aqui. Ó, o valor aqui do 1. O nome calor específico da substância foi consagrado pelo uso, mas contém uma imprecisão, pois calor é energia em trânsito. Pessoal, é o seguinte, os valores da tabela que nós vamos estar encontrando é um valor aproximado, um valor médio, tá? Porque ele pode estar variando um pouco aí com a temperatura. Então, nós vamos ver daqui a pouco uma tabela que traz alguns valores de calor específico de algumas substâncias. É um valor médio, tá? Como ele falou aqui, é um valor impreciso, porque vai medir energia térmica em trânsito, mas nós adotamos um valor médio ali, tá? Importante isso aqui, pessoal. Esse item 2 aqui, ó. Isso aqui é importante para você, estudante, tá sabendo o significado. Ó, para massas iguais, presta atenção, para massas iguais, observe-se que quanto menor for o calor específico, quanto menor for o calor específico da substância, mais facilmente a substância se aquece ou se resfria. O calor específico da água é o maior que tem. De outras substâncias que nós vamos ver, ele é menor. Isso significa o quê? Que para a água mudar, 1 grama de água variar sua temperatura em 1 grau Celsius, requer uma energia muito maior, por exemplo, quando comparada ao ferro. Então, para que 1 grama do ferro altere a sua temperatura, é muito fácil, porque o calor específico dela é baixo. Se o calor específico é baixo, significa que a quantidade de calor que eu devo fornecer para que ela varie 1 grau Celsius a temperatura é menor. Então, quanto maior for o calor específico da substância, mais difícil é de variar a sua temperatura, tá bom? Isso aqui é importante para vocês aí. Beleza, pessoal? Tá. Isso. Beleza. Pessoal, é importante nós termos o conceito de calor específico, ou calor específico, perdão, calor específico ou calor sensível, é importante nós termos isso em mente. Na maioria das vezes, você não encontrará a expressão calor sensível, e sim calor específico. Então, toda vez que nós retratarmos a calor específico, também estamos falando de calor sensível, que é o quê? A mudança de temperatura de uma substância sem que ela mude de estado físico, beleza? Capacidade térmica. Agora que são elas, por quê? É muito comum dos estudantes confundirem o conceito de calor específico com o conceito de capacidade térmica. Ao começar pela representação, observe o seguinte: capacidade térmica, ela é representada pela letra C, olha aqui, ó, C maiúsculo. Começa a confusão aqui, pessoal. Lembra que eu falei lá que calor específico é representado pela letra C minúscula? Lembra? Então tem que prestar atenção. A confusão já começa aqui. C minúsculo refere-se a calor específico. C maiúsculo refere-se à capacidade térmica. Ok?
Pegou aí? Anotou aí, para não esquecer, para não confundir? Show de bola. Beleza. Agora o conceito. Calor específico refere-se à substância, a 1 grama dessa substância. Calor específico é da substância. Capacidade térmica é de todo o corpo. Pegou aí? Viu aí? Vamos lá, vou repetir. Calor específico refere-se à substância. Então, é a quantidade de energia necessária para que 1 grama daquela substância varie em 1 grau Celsius a sua temperatura. Agora, se nós estivermos falando de um bloco de ferro, por exemplo, um bloco inteiro que tem várias gramas, quilos, enfim, se nós estivermos falando de todo o corpo, aí nós vamos referir à capacidade térmica. A capacidade térmica é a capacidade que o corpo tem de receber, né, melhor dizendo, de armazenar essa energia. Tá ok? Então, quando eu refiro a todo o corpo, estou referindo à capacidade térmica dele. Vamos ver a definição que ele traz aqui pra gente. Ó, capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, Ô, Jesus. Espera aí, pessoal, só um pouquinho. Ó, por um corpo, tá? Para que ocorra a variação de 1 grau Celsius de toda a sua massa. Observou que o conceito de capacidade térmica e calor específico são parecidos? São parecidos, mas diferentes. Capacidade térmica, eu me refiro ao corpo como um todo. Calor específico, eu me refiro à substância que é formada aquele corpo. Tá bom? Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. A capacidade térmica de 1 grama de água é de 1 caloria por grau Celsius. Isso significa que para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 litro de água, que equivalem a 1.000 gramas, que por sua vez, ou 1.000 gramas, já falei a resposta, né, jumento? Enfim, para 1 litro d'água, eu sei que tem 1 quilo. E eu sei que 1 quilo correspondem a 1.000 gramas. Então, 1 litro d'água tem 1.000 gramas. Então, para que eu altere a temperatura desse 1 litro de água, é todo um sistema, são necessárias quantas calorias de energia? 1.000. Tá aqui, ó. São necessárias 1.000 calorias para que eu possa variar a temperatura de todo esse corpo, de todo esse sistema, em apenas 1 grau Celsius. Tá? É bastante coisa. Então, o maior calor específico, a maior capacidade térmica que nós vamos ter é o da água. De outras substâncias vai ser menor do que isso, tá bom? Olha aqui duas situações de aplicação para a gente. Olha aqui, pessoal, ó. Situação 1. Durante o dia, a água do mar absorve uma grande quantidade de calor sem se aquecer muito. Você já entrou em uma piscina, tá lá uma temperatura lá de, sei lá, pegar 31 graus Celsius, a média daqui do nosso estado. Aí você vai entrar na piscina, você percebe que a água tá fria, tá relativamente gelada, né? Aí você fala, nossa, a água aqui tá gelada, mas por que isso, sendo que hoje está quente? É porque para a temperatura da água variar, lembra que quando nós estamos falando de uma piscina, são 1.000 litros ali que nós temos de água. Então, para variar a temperatura, nem que seja de 1 grau Celsius desses 1.000 litros de água, precisa de uma quantidade enorme de energia. Tá bom? Precisa de uma quantidade enorme de energia para que esse corpo todo
varie 1 grau Celsius a temperatura. É por isso que a água, mesmo em temperaturas ambiente um pouco altas, a temperatura da água ali da piscina, ela continua geladinha, tá? Ó, e durante a noite libera muito calor sem se esfriar muito, tá bom? Então, por que que isso vai acontecer? Da água estar recebendo muito calor, mas não alterando sua temperatura. Isso tem a ver com a capacidade térmica de todo o corpo, dessa piscina ali que tem 1000 litros d'água, tá? Outra coisa interessante, segunda situação. Com a areia da praia ocorre o oposto. A capacidade térmica da areia é pequena. Isso faz com que, durante o dia, ela se aqueça rapidamente e durante a noite esfrie facilmente. Para quem já teve oportunidade de ir à praia, quando, por exemplo, você está lá descalço, tá a temperatura lá, 31 graus, você pisa na areia, ela não está quente? Aí você entra na água, a água está fria. Meu Deus, por que que isso acontece? Acontece porque a capacidade térmica da areia é muito menor que a capacidade térmica da água. Então, para variar a temperatura da água, eu preciso de muita energia. Já a areia, como ela possui uma capacidade térmica pequena, eu preciso de pouca energia para que ela se aqueça, né? Para que ela varie 1 grau Celsius a temperatura. E durante a noite, se você observar, se você pisar na areia, vai ver que ela está geladinha. Por quê? Como a capacidade térmica dela é baixa, tanto quando ela ganha quanto ela perde, ela vai perder ou receber calor muito facilmente. Então, ela vai variar essa temperatura muito rápido, porque a capacidade térmica da areia é pequena. Quanto menor a capacidade térmica, ou menor o calor específico da substância, mais facilmente ela vai estar variando a sua temperatura. Beleza? Então, o que eu preciso que vocês saibam aqui? Calor específico refere-se à substância. Capacidade térmica refere-se ao corpo como um todo. Beleza? Compreendemos? Anotamos? Tem ali na apostila. Vou estar deixando disponível essa aula ainda hoje no Slack, tá? Então vocês vão ter acesso a isso para vocês estarem aí tendo esse material que é o mesmo conteúdo da apostila, só que está distribuído de uma maneira diferente. Eu faço isso de propósito, tá? Para como você tivesse 2 livros ali. Você tem a apostila, que retrata o conteúdo de uma maneira, e os slides, que vai retratar o mesmo conteúdo, só que de uma abordagem um pouco diferente, para você estudar um e o outro, você está fazendo esse comparativo, beleza? Então, deixa eu limpar aqui a tela. Opa. Tá. Deixa eu só vendo aqui uma coisinha aqui. Isso aqui, eu fui um pouquinho para frente que eu queria achar essa parte aqui, coloquei mais para frente, ó. Isso que eu acabei de falar é tão importante que eu deixei aqui, né? Chamei até a atenção de vocês aqui. Capacidade térmica é característica do corpo e não da substância. Portanto, diferentes blocos de alumínio têm diferentes capacidades térmicas, apesar de serem da mesma substância. Então, eu posso ter um bloco de alumínio, são feitos 2 blocos de alumínio, feitos do mesmo material, só que eles podem ter capacidades térmicas diferentes. Por quê? Porque eles têm massas diferentes, esses 2 corpos, tá bom? Já o calor específico, ele é uma característica de quem? Da substância, tá? Portanto, cada substância possui o seu calor específico. A água é um, o ferro é outro, o alumínio é outro, e assim sucessivamente. Beleza? Então, se atente aqui. Agora é o seguinte. Pessoal, faltam aqui 3 minutos, tá? Para encerrar essa parte da reunião. E eu gosto de não ser quebrado bem no meio da explicação, aí ter que retomar. O conceito, pegamos, certo? O conceito. Aí agora vamos entrar na parte das equações, para determinar calor específico,
para determinar a capacidade térmica, né, variação de temperatura, enfim, tá? Então, no próximo link que vou mandar para vocês, vamos entrar na parte da equação fundamental da calorimetria, tá bom? Vamos falar aí da equação da capacidade térmica, da quantidade de calor, calor específico e etc. Para isso, como já falta aí só 2 minutos, eu vou encerrar agora a reunião, tá? E vou mandar outro link para a gente começar do zero aí, beleza? Vão anotando suas possíveis dúvidas para a gente estar tirando elas. Show de bola? Beleza? Então, eu vou